Acidente, 6 pessoas ficam feridas em batida entre carro e ambulância no Eixão. Paralisação, garis cruzam os braços por causa de demissões, mas entram em acordo com a SLU e voltam ao trabalho horas depois. Pré-sal, o Congresso aprova finalmente o modelo de partilha de recursos do leilão do petróleo. E a gente explica o que afinal é essa tal cessão onerosa. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Seis pessoas ficaram feridas nesta manhã em um acidente de carro no Eixão, ali perto do Agarrã. Uma ambulância que trazia um homem esfaqueado de Goiás bateu em outro carro. A gente vai mostrar agora na reportagem. A batida frontal foi por volta das 3 horas da manhã entre um carro de passeio e uma ambulância que vinha de Formosa transportando um homem que levou uma facada no pescoço. 6 viaturas e 19 militares do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate. Após prestar os primeiros socorros, todos os envolvidos foram levados conscientes para o Instituto Hospital de Base. A motorista do carro teve um corte na cabeça. Além dela, também ficaram feridos o motorista da ambulância, um médico, uma técnica de enfermagem e um parente que acompanhava um homem esfaqueado. A pista ficou interditada durante o resgate. O acidente gerou transtornos também para os motoristas que passavam embaixo do viaduto, no Eixão Norte. A pista foi interditada até a chegada da perícia. O trânsito no local foi normalizado por volta das 8 horas da manhã. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto que define como será a distribuição dos recursos do mega leilão do petróleo. O projeto aprovado define novos percentuais para estados e municípios. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Como é que vai ser essa divisão? Tem muito dinheiro aí em jogo, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Muito dinheiro em jogo, a gente está falando de algo mais, de 106 bilhões de reais que o governo espera arrecadar. E a gente acompanhou também todo esse processo de negociação. No começo da semana, governadores de vários estados estiveram aqui em Brasília. Então foi uma longa negociação até chegar à aprovação desse projeto, que foi ontem à noite pelos deputados. Foi uma votação em regime de urgência, uma votação simbólica, e agora o texto segue para análise dos senadores, que devem, portanto, votar e aprovar também, já que foi fruto de uma negociação, esse texto já na semana que vem. Então, esse mega leilão vai acontecer, está previsto para acontecer no mês que vem, dia 6 de novembro. O governo, como a gente disse, espera arrecadar 106 bilhões e meio de reais. Então, como é que ficou essa partilha de acordo com o texto que foi aprovado pelos deputados? 15% desses recursos serão destinados para estados e também aqui para o Distrito Federal. Então, a gente está falando em algo em torno de 11 bilhões de reais. Também 15%, ou seja, 11 bilhões de reais serão destinados para os municípios. 3% para estados próximos às jazidas de petróleo, ou seja, algo em torno de 2 bilhões e 190 milhões de reais. A proposta também define que os governadores e os prefeitos devem usar essa verba para pagar despesas com dívidas previdenciárias e também para investimentos. Então a gente fala muito em cessão onerosa. O que é essa cessão onerosa? A gente fez uma reportagem exatamente para explicar isso. Vamos ver, Rodrigo. Todo o petróleo no subsolo do país pertence à União. A cessão onerosa é um acordo que o governo federal, dono do petróleo, fez com a Petrobras em 2010. A estatal, que começava a explorar o pré-sal, previu uma produção de até 5 bilhões de barris de óleo em 7 campos da Bacia de Santos. Ela poderia explorar os recursos, mas teria que pagar uma parte ao governo. É a tal cessão onerosa. Mas durante a exploração da área, a Petrobras descobriu que havia mais do que o triplo do volume previsto inicialmente. Esse é o chamado excedente da cessão onerosa. O governo vai vender no leilão 4 áreas: Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, sob o regime de partilha da produção. Este modelo estabelece que os interessados nas áreas terão que oferecer um percentual do lucro líquido ao governo. Terão ainda de pagar um bônus de assinatura para os 4 campos, num total de 106 bilhões. Além da Petrobras, o governo habilitou 13 empresas estrangeiras para participar do leilão. Cláudio Humberto está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Já decidida essa questão, agora caminho aberto para a Previdência? Exatamente. Agora vamos ver se eles votam, e sacramentam essa reforma da Previdência, que é algo tão aguardado e que é tão necessário que o país possa se habilitar à retomada de crescimento e também dos empregos. Esse caso aí da partilha do pré-sal
teve momentos lamentáveis, né? Como, por exemplo, deputados e senadores chantageando o governo, porque queriam um pedaço também, queriam 10% pelo menos de toda essa grana do que pode ser obtida com a venda lá dessas concessões lá da exploração do pré-sal, o que sobraria para os deputados e senadores algo como 11, 12 bilhões de reais. Mas, enfim, eles tiveram juízo e, afinal, isso não foi levado adiante, né? De escândalo, basta este que começou hoje, na viagem, no verdadeiro voo da alegria, em avião da FAB e também em avião de carreira de deputados e senadores que vão participar da cerimônia, para sair na foto, da cerimônia de canonização da irmã Dulce. E pensar que todos eles, né, Rodrigo, são grandes pecadores, conhecidos pecadores. Alguns, inclusive, estariam melhor trancafiados na prisão depois do que fizeram com as contas públicas, com os cofres públicos. Mas não, eles vão lá fingir que são católicos, que são tementes a Deus. Não são, né? Porque se fossem tementes a Deus, eles não entrariam no avião e atravessariam o Oceano Atlântico para um gesto de hipocrisia que eles farão, fingindo interesse nesse assunto que é tão caro aos brasileiros e, sobretudo, àqueles que admiravam a obra de Irmã Dulce, que dedicou a vida inteira a assistir, a proteger os mais pobres, os desvalidos, os doentes pobres, sobretudo. E ainda falando do Legislativo, o Congresso aprovou nesta quarta a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O salário mínimo para o ano que vem ficou em R$ 1.040, corrigindo a inflação sem aumento real. O valor atual é de R$ 998. Agora, o primeiro dia de coleta seletiva em todo o DF foi marcado por uma paralisação. Os garis se mobilizaram contra a ameaça de demissão de quase 2.000 trabalhadores. Entenda agora na reportagem. Algumas regiões de Brasília amanheceram sem coleta de lixo depois que os garis decidiram protestar contra as demissões. Segundo os manifestantes, as dispensas foram feitas durante a troca das empresas responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. De acordo com os funcionários, a nova empresa teria garantido que eles iriam ser novamente contratados, mas isso não aconteceu. Ela fez a gente assinar toda a documentação de avisos, né? Nos garantindo que a gente ia passar para a Cocita. Porém, a gente até agora não tivemos nenhuma resposta em relação a isso. E muitos pais de família desempregados agora. A paralisação não durou 3 horas e após uma reunião no Serviço de Limpeza Urbana, ficou decidido que a demissão de pelo menos 100 funcionários será revertida. Ficou acertado ainda, segundo o sindicato, que o assunto será tratado em um novo encontro marcado para a próxima semana. Tem que saber a história de cada um para poder resolver a situação. Nós precisamos do emprego, senão nós não precisamos, nós estar aqui lutando. A manifestação foi bem no dia da ampliação da coleta seletiva em todo o DF. O governo informou que os trabalhos começaram hoje com atraso por causa do protesto. O serviço será feito de forma alternada e não mais diariamente, como era em muitas cidades. Agora, Cláudio Humberto, como fica para quem depende do serviço, para todo pagador de imposto? Pois é, esse aí ninguém pergunta a opinião dele, né? O fato é que para quem paga imposto isso vai ser bom. Afinal de contas, é um novo método que foi implantado, que está sendo implantado pelo SLU, que é o método implantado em todos os países que são referência no recolhimento eficiente de resíduos, né? E isso vai provocar, num primeiro momento, uma economia de mais de 400 milhões de reais aos cofres públicos do Distrito Federal. Isso é muito bom, até porque é dinheiro que pode ser aplicado em outras coisas, inclusive na geração de empregos. Esses empregos que os sindicalistas convenceram os associados do sindicato que eles correm o risco de perder o emprego. Tudo conversa mole de sindicalista, né? O que, na verdade, está sendo implantado é uma nova técnica mais moderna e mais bem pensada, mais inteligente de recolhimento de lixo. O problema vai ser a gente se acostumar a colocar o lixo na porta de casa apenas a cada 2 dias. Isso aí é que vai causar muita confusão. E a seguir, entrega de obra na pista do Jockey é adiada novamente e a segunda vez em uma semana. O Band Cidade está voltando logo em seguida. Amanhã é celebrado o Dia Mundial da Prevenção à Obesidade. Pelo menos 19% da população do DF é obesa
e outros 51% estão acima do peso ideal. Um dado que mostra por que a procura pela bariátrica só cresce. Mas você já se perguntou nos problemas que a cirurgia pode trazer? Depressão, crise de ansiedade são alguns dos distúrbios que a magreza repentina podem causar. Ao meu lado, o cirurgião Adilon Cardoso, convidado de hoje, do Doutor, Consulte Doutor. Doutor, muito bem-vindo aqui, obrigado pela presença no Banho de Cidade. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado pelo convite a esclarecer algumas dúvidas que tenham os nossos telespectadores, né? E são muitas dúvidas, né? A gente falava do preparo que tem que se ter. Qual é a pessoa que é considerada habilitada, né, para fazer a cirurgia bariátrica, doutor? Esse é um tema amplo. Esse é um tema que muitas vezes gera polêmica, dúvida, e inclusive quem está em processo tem dúvidas sobre o que está fazendo. Por isso, o tão importante é a equipe médica que o está acompanhando, esse é um fator importantíssimo. E segundo, você pergunta quais são os pacientes habilitados a realizar o procedimento. Se usa hoje uma regra, embora não seja uma regra tão técnica para nós, é uma regra que os convênios e o próprio SUS utiliza para a realização da cirurgia bariátrica. Essa regra consiste no índice de massa corporal. Então, hoje nós temos um IMC maior que 35 a 40, onde nós chamamos de obesidade 2. Esse paciente é candidato à cirurgia bariátrica. Superior a 40, onde ele é um candidato absoluto, independente de comorbidades. Como chegamos a esse número? É a sua altura ao quadrado por ela mesma vai dar um valor, você pega o seu peso, divide por esse valor e você terá o seu IMC. Agora, doutor, pela sua experiência, é comum chegar a pessoa no consultório que não deveria fazer, não estaria indicada a fazer a bariátrica, mas quer lá um corpo ideal, quer sentir mais magra? É comum isso? Qual é a indicação que o senhor dá? Um tratamento psicológico para fazer uma avaliação melhor? Por isso nós temos regras. Quem é o candidato o paciente que é candidato à cirurgia e o paciente que é candidato ao tratamento clínico? Porque nós temos os dois universos, é o tratamento cirúrgico e é o tratamento clínico. Quando essa pessoa que muitas vezes não sabe em qual dos dois universos ela se encaixa, é no consultório onde ela terá essa orientação, né? Vai ao tratamento clínico, medicamento, mudança de hábito, enfim, todo esse sentido, ou candidato à cirurgia. Agora, doutor, no pós-cirurgia, né, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? A gente falava há pouco de distúrbios, né? A pessoa tem um novo corpo, um novo modelo. Como é que funciona e qual é o acompanhamento que essa pessoa tem que ter? Pós-operatório de cirurgia bariátrica, a única coisa que o paciente não pode fazer é seguir a orientação do amigo, do vizinho, pessoa tal fez isso, não. Ele tem que seguir a orientação da equipe multidisciplinar que o acompanhou. Esse paciente ele foi orientado, no 100% dos casos, o que deve fazer. Então, muitas vezes a gente, fulano, aconteceu tal distúrbio, tal acidente em pós-operatório. Quase que eu posso garantir para você, a grande maioria das vezes o paciente fez o que ele achou e não o que foi orientado. É operado de cirurgia bariátrica? Siga as orientações específicas da equipe e sairá tudo bem. Muito obrigado, doutor. Tirou muitas dúvidas do nosso telespectador. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, depois de atacar o próprio partido, o presidente Jair Bolsonaro procurou amenizar a crise, mas a possibilidade do presidente de deixar o PSL e levar vários parlamentares ainda existe. Por trás do racha está uma disputa pelo controle dos fundos partidário e eleitoral. O presidente recebeu no Planalto parlamentares do PSL e advogados. A reunião aconteceu depois da crise aberta com a conversa de Jair Bolsonaro com um correligionário. Ele disse para o rapaz esquecer o PSL e atacou o presidente do partido, Luciano Bivar.
Ó, ok? Tá. Ó, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Vai queimar pra caramba. A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. O advogado de Bolsonaro, Admar Gonzaga, ex-ministro do TSE, disse que o presidente tem reclamado da falta de transparência no comando do PSL, que é controlado há mais de 20 anos por Bivar. Em 2019, o PSL está recebendo cerca de 110 milhões de reais do fundo partidário. Ele, como tem a bandeira da nova política, da transparência com dinheiro público, ele não está confortável no ambiente onde se encontra. O presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou que Bolsonaro já está afastado do partido e, como retaliação, disse que vai demitir a advogada indicada pelo presidente. Karina Cufa, no entanto, disse que pediu demissão no dia anterior à fala de Luciano Bivar. A gente tem diversos deputados que estão insatisfeitos porque não tem informação nenhuma, não tem acesso às contas. A saída do PSL é uma das alternativas em discussão no grupo político do presidente. Se isso acontecer, poderia haver uma debandada. Dos 56 deputados, pelo menos 15 já sinalizaram disposição para trocar de legenda, além de 2 dos 3 senadores. Eles buscam uma saída jurídica para deixar o PSL sem perder o mandato. Teriam que provar à Justiça Eleitoral uma justa causa, como a alegada falta de transparência da direção. Eu sigo a linha Bolsonaro e o PSL não segue a linha Bolsonaro. O PSL pensa que é um partido que tem dono, e partido não tem dono. Se é para ter dono no partido, o dono seria Bolsonaro. Bolsonaro, que já passou por 8 partidos desde que entrou na política na década de 80, não esconde a insatisfação com o PSL. Mas nesta quarta-feira, o presidente achou melhor adotar um tom mais ameno, apesar da disputa que pode levar a um rompimento. Não tem crise nenhuma. Briga de marido e mulher, que de vez em quando acontece, né? Não tem, tudo bem, sem problema. Mas o senhor está decidindo, ainda analisando se vai continuar, se vai sair? O pessoal quer o partido diferente, atuante, e o partido está estagnado, esse é o problema. O líder do PSL na Câmara, aliado de Luciano Bivar, também tentou amenizar o clima. O presidente Bivar ficou muito magoado. Não apenas o presidente Bivar, mas quase a unanimidade dos parlamentares do PSL ficaram muito magoados. Mas isso passa. Claro, Humberto, depois de toda essa confusão, o que vai acontecer com o PSL? Fico imaginando o que é que vai acontecer com aquele garoto, coitado, né, que filiou-se ao PSL exatamente por se tratar do partido do presidente da República. Para esse garoto que tentou arrancar dele ali, que exortou o presidente a fazer uma saudação à candidatura dele, ao PSL, a Recife, etc., o que é que o presidente faz? Diz 2 coisas. Primeiro, que o PSL já era, e depois ainda aplica uma humilhação pública no presidente do partido. Isso que o deputado disse agora, esse último entrevistado, de que todo mundo ficou muito magoado, é porque todos reconhecem o papel de Luciano Bivar na candidatura de Jair Bolsonaro. Nenhum partido garantia a ele a legenda para ele ser candidato a presidente. Só Luciano Bivar fez isso. Além do mais, o presidente do PSL chegou a se licenciar da presidência, entregou a presidência a alguém para que o Bolsonaro escolhesse alguém da confiança dele durante toda a campanha eleitoral. Foi até o Gustavo Bebiano, né, que acabou dançando também, foi o primeiro a dançar do governo. Enfim, todo mundo ficou muito incomodado com essa humilhação que o presidente aplicou, mas no partido e também no Luciano Bivar. Eu conversei com vários parlamentares, inclusive com o próprio Luciano Bivar ontem, e eu ouvi de vários deles a mesma frase, a mesma expressão. Nós esperamos que o presidente Bolsonaro tenha a dignidade de pedir a desfiliação do partido. E agora, Renata Dourado tem mais uma informação importante para você, um alerta sobre o sarampo. Pessoal, agora o assunto é saúde, mais precisamente o combate ao sarampo. Sim, o sarampo é uma doença viral,
potencialmente grave, que pode causar surdez, cegueira e levar à morte. Gente, não vamos passar por isso. Vamos ficar atentos, porque a vacina é a melhor forma de prevenção. O Ministério da Saúde convoca pais e responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos para a vacinação. De 7 a 25 de outubro, procure uma unidade de saúde para que eles tomem a vacina contra o sarampo. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Para mais informações, é só acessar saude.gov.br/Vacina Brasil. É isso. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A seguir, telespectadora flagra homem batendo em mulher dentro de um carro em Ceilândia. O Band Cidade volta daqui a pouco. Uma telespectadora da Band nos enviou vídeos que mostram um homem batendo em uma mulher dentro de um carro na QNN 9, em Ceilândia. Pelas imagens feitas de celular, é possível ver os dois se agredindo e em um determinado momento a mulher aparece querendo sair do carro, mas não consegue. Em seguida, o homem agride mais ainda a mulher com socos. Olha só, a telespectadora que acompanhou a agressão disse que o homem gritava muito e que ouvia a mulher pedindo para sair do carro. A pessoa que mandou o vídeo buzinou de longe e só aí as agressões pararam. O homem arrancou e ela não conseguiu anotar a placa para fazer a denúncia. Nenhuma ocorrência de agressão foi registrada ontem nas delegacias de Ceilândia. Nunca é demais lembrar que o número para denunciar é 180. Se você tem informações sobre esse caso, denuncie. E o DR cancelou de novo a entrega da revitalização da Estrada Parque Vale, popularmente conhecida como Pista do Jockey. Pela segunda vez, o serviço não foi finalizado, teoricamente por causa da chuva. E o trecho contempla parte da pista da EPTG, sentido estrutural, a um custo de R$6 milhões. Desde maio, os motoristas que passam pela EPTG, sentido estrutural, enfrentam um bloqueio até o primeiro balão do trecho da DF-087. A decisão do DR veio logo depois que um motociclista morreu ao bater em um carro que fazia uma manobra ilegal na pista do Jockey. O trabalho inclui também revitalizar o asfalto, meio-fio e novas sinalizações na área. A obra seria entregue hoje, mas teve o prazo prolongado mais uma vez. Eles param todo dia, eles fazem um pouquinho e param, e essa obra está enrolada há muito tempo. A promessa agora é que a entrega seja na próxima terça-feira. A justificativa do DR para este novo cancelamento é que o serviço não foi finalizado por causa da chuva, mas diz que os trabalhos serão intensificados para entregar o serviço na semana que vem. A estrada realmente está ficando boa para a gente que mora aqui na Rua 1, está viabilizando bem a qualidade do transporte, porém falta um pouquinho mais de empenho, né? E foi publicado no Diário Oficial do DF um decreto que cria um grupo de trabalho para transformar a W3 Sul em um espaço de lazer aos sábados. A publicação do decreto é o primeiro passo para transformar a área comercial mais antiga de Brasília num espaço fechado, com acesso apenas de pedestres e ciclistas, como ocorre hoje no eixão do lazer aos domingos. O trânsito no local será desviado para W5 e eixo W. Pelo menos 8 setores do governo estão à frente da proposta, como Detran, Nova Cap e administração do Plano Piloto. O decreto também garante a participação de entidades voltadas aos interesses dos moradores, comércio, indústria e outras categorias que queiram contribuir com o projeto. O grupo de trabalho tem um prazo de 60 dias para apresentar estudos de viabilidade técnica. Enquanto a novidade não é implementada, a revitalização das quadras 511 e 512 está em fase final. Para atrair a população novamente a W3 Sul, calçadas e pisos estão sendo substituídos. A obra deve ser entregue ainda este ano. Crianças internadas em um hospital particular receberam a visita de pets. A simples presença dos animais ajuda na recuperação, fazendo com que o tempo de internação seja até menor. Eles são de vários tamanhos, têm jeitos diferentes e, para uma visita tão especial assim, estavam todos arrumados. E logo na chegada, a recepção foi calorosa. Estamos falando desses meninos que estão em tratamento em um hospital de Brasília. Eles estavam ansiosos à espera dos diversos pets que foram fazer uma visitinha para eles. Guilherme tá com outra carinha. Quando chegou os pets, ele ficou bastante animado. Isso foi bem legal. Ele tinha acabado de fazer um acesso, estava meio mal-humorado, mas agora melhorou bastante.
é remédio, é furadinha, é tanta coisa difícil, e isso faz com que fique um pouco menos sofrido esse momento que a gente passa aqui dentro do hospital, dentro de uma UTI principalmente. E a visita dos pets tem um motivo muito especial, é que a presença dos bichinhos e o ambiente hospitalar acaba auxiliando no tratamento, fazendo essa meninada aí esquecer um pouco da rotina. É muito importante as atividades lúdicas e de humanização que a gente tem, que a criança possa distrair e ter contato com outras coisas que tirem a atenção somente da doença e da condição do hospital. E para os donos dos bichos, a satisfação de ajudar no projeto da ONG Pet Amigo não tem preço, não. Para mim é muito gratificante, é um carinho na alma. Eu já fui paciente e eu já recebi visitas de voluntário. Então, quando a Associação Pet Amigo visita, a gente também sai visitado. Legal, né? E o Band Cidade vai ficando por aqui, vai chegando aí os donos da bola. Tchau, a gente volta mais. Até mais, tchau, tchau.